Olá, que bom poder estar de novo com você. Desejo que o Pai abençoe muito, muito a sua vida, a sua família, seus negócios, sua saúde, que em tudo Jesus seja o teu alvo, Jesus seja a tua prioridade, que você possa orar mais, meditar mais na palavra e tenho certeza que quanto mais perto de Jesus você estiver, com certeza mais feliz você será. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu creio muito nisso. Uma vida com Jesus, ela produz alegria. Ame Ele, grude nele. Ele é o melhor que existe para mim e para você. O tema de hoje é sobre a importância de governar. Quero começar lendo um texto do Salmo 136, 7 a 9. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e Deus encontrou um caos, e Deus não quer caos, Deus não quer lugar vazio, Deus quer plenitude. Então Deus começa a colocar a terra em ordem. E nesse momento, Ele dá ordens, Ele dá comandos, e esses comandos, agora aqui o salmista relatando, ele fala que Ele colocou o sol para governar. Ele estabeleceu a lua e as estrelas para governar. Para que houvesse dia, precisava de um governador. Para que houvesse noite, precisava de uma autoridade. O que isso significa? Primeiro, Deus é bom. Deus é sábio, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é majestoso. E Deus trabalha com princípios e propósitos. E uma das maneiras de Deus estabelecer a sua vontade é fazendo com que o homem manifeste o reino, manifeste o governo de Deus, como nós vimos em vídeos anteriores. Para que isso aconteça, a gente precisa assumir a nossa posição, que é uma posição de governo. Aquele que se recusa a governar, ou seja, administrar, ter domínio próprio, ter controle, aquele que se recusa a isso, ele passa por grandes problemas. A palavra conta a história de que Deus chamou um homem que estava assustado com a guerra, com a opressão, com os inimigos, ele estava escondido num lugar. E Deus falou para esse homem, você é valente, eu sou com você. E através desse homem, Deus produziu uma vitória gigantesca para Israel. Com apenas 300 homens, ele venceu milhares. Alguns dias depois, esse homem foi chamado a governar. E esse homem recusou o governo. E sabe o que veio? Caos, desgraça. Toda pessoa que recusa governar é um candidato ao fracasso. Eu tenho que governar minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Exemplo, você é uma pessoa explosiva. Em Jesus, você pode continuar a ter os mesmos sentimentos, mas não as mesmas atitudes. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E a partir daí, a gente pode segurar a ira, entendeu? Jesus é maravilhoso, Jesus nos dá essa capacidade, eu vou até mudar essa competência de sermos governadores sobre nossas próprias vidas. Mas entenda algo, ninguém pode governar do jeito que acha que deve governar. O reino de Deus, o governo de Deus, flui em 4 princípios importantíssimos. O primeiro dele é paternidade. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo fala, não adianta muitos mestres, é necessário ter pais. O que significa isso? Jesus, quando veio para a terra, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus majestoso, o Deus brilhante, o Deus extraordinário, mas ele trouxe para o homem o Deus Pai. Por quê? Porque o homem precisava do reino, as trevas comandavam o mundo e o reino tinha que entrar. E por que Jesus revela o Pai? Porque o governo de Deus não flui como chefe, não flui como autoridade suprema, não flui como ditador, não, flui como Pai. Pai é aquele que protege, Pai é aquele que ensina, Pai é aquele que ama. Todo governo fora da paternidade não é um governo legítimo do reino de Deus. Segundo ponto, o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como sou também imitador de Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? O governo de Deus, ele flui por paternidade, mas ele flui também em ser exemplo. Jesus, ele veio como modelo da perfeição. Jesus é a imagem do Pai, mas ao mesmo tempo, Jesus é a imagem do homem sem pecado. Jesus nos convida a ser a imagem dele hoje na terra. Jesus fala em autoridade, me imitem. Se eu quero governar, eu não posso governar somente dando comandos, dando ordens.
eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser modelo. O governo de Deus vem por pessoas que entendem a paternidade e entendem a importância de não só falar, mas de ser. Quando nós nos dispomos a ser testemunhas do Senhor, nós ganhamos autoridade para governar. Terceiro ponto, esse texto está escrito em Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis, pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Jesus está falando de governo do homem, como o homem governa, como o homem opera, e agora ele está dizendo, com vocês não vai ser assim. Olha o que ele diz: todo o que quiser entre vós fazer-se grande, será vosso servo. E qualquer que quiser ser o primeiro, seja o servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se eu quero o reino de Deus na minha vida, e por causa do reino de Deus na minha vida, eu quero ter autoridade, eu quero governar, eu preciso entender a paternidade, ser modelo e mais, ser servo. Deus, Ele não quer levantar pessoas em autoridade que não saibam servir, que não saibam fazer. Existem pessoas que gostam de sentar numa cadeira de presidência e ter vários debaixo da sua autoridade. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, eu sou pai. Na minha casa eu quero o governo de Deus. Eu não vou ser como um pai que chega em casa e manda todo mundo fazer as coisas. Não. Eu vou fazer e vou falar para eles, façam comigo. Por quê? Porque eu sou modelo, porque eu sou pai e porque eu sou servo. Esses 3 pontos são importantíssimos. Vamos para o último. E o último é um pouquinho diferente. Por que diferente? Porque é uma virtude que quem não tem essa virtude não é seguido. Toda pessoa que quer o governo de Deus na sua vida e por isso, através do governo de Deus na sua vida, quer governar, é um apaixonado. Jesus era apaixonado. Ele dizia assim: fazer a vontade do Pai é minha comida, é o meu alimento. Jesus era um apaixonado, ele passava a noite orando e ele já saía de manhã curando, libertando. Ele era alguém que sentia a dor do povo, ele tinha prazer em realizar, em fazer. Eu vejo pessoas que não têm tido esse brilho de vida. O que significa alguém apaixonado, totalmente entregue, desafia suas desculpas e limites, evita distrações para prosseguir focado na meta e no sonho que tem. E uma das características para mim mais lindas de Jesus, a Bíblia conta a história que Jesus estava num lugar, até as crianças queriam estar perto dele. Uma das características mais lindas de Jesus é que ele era alguém contagioso. Sabe aquela pessoa que brilha, que todos querem estar do lado? Uma pessoa apaixonada é assim. Se você quer governar, entenda isso. É fundamental entender a visão de paternidade, ser modelo, ser servo. E tudo isso com intensidade, com paixão. Por quê? Porque assim o nosso governo representará de uma forma linda a vontade de Deus. Eu creio que Deus tem buscado na igreja para governar suas casas, para governar sua vida profissional, para governar tudo o que é e até mesmo para ter autoridade sobre as coisas que fazemos como igreja. Deus quer pessoas que recebam o reino. Por isso Jesus, ele nos ensina que quando Deus quis criar o dia, ele levantou o sol para governar. Se é algo que Deus quer fazer na tua vida e na tua família, alguém precisa se levantar para governar. Por que você não se candidata? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, eu peço ao Senhor, não permita que, como Gideão, possamos nos recusar, Senhor, ao governo. Pai, muitas pessoas dizem de uma forma tão bonita, nós somos cabeça e não somos cauda. Mas, Senhor, quando nós olhamos a vida, Pai, é tão bonita a declaração, mas quando olhamos a vida que está levando, as circunstâncias que estão dominando, Deus, eu clamo, Senhor, nos faz autoridade, nos faz cabeça. Eu clamo, permita que paternidade, Pai, que a questão de ser modelo, Senhor, que o entendimento, Senhor, de serviço e a paixão possam tomar conta do nosso ser, para que a gente possa governar em Teu nome e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Sempre bom estar com você. Não esquece, se possível, compartilha o nosso vídeo, comente e curta. Você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Divulgar a palavra de Deus faz bem. Deus abençoe.